Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca proclamará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje temos esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e podemos fazer com ele um breve apanhado assim dessa semana. Para olhar, me toca não somente os sinais que Jesus realizava, não somente o conteúdo das palavras que ele dizia a respeito da sua realidade, da sua origem, a respeito do reino dos céus, a respeito do Pai, a respeito de Deus. Mas o seu comportamento também é interessante para nos inspirar, para nos espelharmos no seu comportamento e procurarmos agir assim. Então, na segunda-feira, ele cura, ele tem aquela relação, aquele contato com o oficial romano, né? Mesmo à distância, cura o filho do oficial romano. Na terça-feira é a viúva de Naim. Na quarta-feira ele fala a respeito do comportamento nosso, né? Fazendo uma analogia com as crianças numa praça que ao tocar uma música alegre não dançavam e ao tocar uma música triste não choravam. Ou seja, para dizer que nada serve muitas vezes, que nós devemos ser pessoas cheias de amor, né? Na quarta-feira tinha a leitura de Coríntios, lá o hino da caridade. Também ele cita que João Batista veio, era radical, não comia nem bebia, vivia no deserto, chamavam ele de radical e de louco. Jesus veio, comia, bebia, se relacionava, acolhia todos, chamavam ele de beberrão, né, e de glutão. Então, para ver assim o comportamento de Jesus, como que ele atuava, né? Ontem a respeito daquela refeição na casa do fariseu, do Simão, né? Que ele também deixa-se ser tocado pela mulher pecadora. Então, e hoje nós vemos assim o evangelista contando que ele andava, que os discípulos estavam com ele e que havia também mulheres com ele que o ajudavam. Então, para a gente fazer essa visão meio que geral, assim, meio de cima, meio alto, para nós compreendermos que Jesus acolhia todos e todos aqueles que queriam andar com ele, que queriam andar no caminho que ele oferecia, ele acolhia. Ele não ficava fazendo distinção. Veja, as mulheres, por exemplo, eram muito prejudicadas no relacionamento social. Não era aceitável uma mulher como discípula caminhar junto com os discípulos, caminhar junto com o mestre. Então Jesus é o primeiro que acolhe. Assim que ele acolhe e valoriza as crianças em outro trecho do Evangelho, que também não eram nem contadas, né? Vejam, era uma cultura não só judaica, é uma cultura da época, 2000 anos atrás, era o homem, simplesmente o centro absoluto da sociedade. As mulheres e as crianças importavam pouco, não contavam, porque era o homem que tinha força, era o homem que lutava, era o homem que trazia sustento. Então, ainda é uma mentalidade um tanto primitiva, sim, mas era a realidade da época. E Jesus vem, então, trazer essa novidade, esse acolhimento, essa valorização, esse respeito por cada ser humano. Todos são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus no batismo. Então, Jesus vem ensinar isso para nós. Eu creio que ao olhar esse contexto, desse comportamento de Jesus, desse jeito de Jesus, nós podemos melhorar, sim, o nosso comportamento. Porque nós temos os nossos conceitos, os nossos preconceitos, todos nós temos ideologias, mas nós precisamos caminhar também e melhorar como ser humano, em vista do céu, em vista da vida eterna, em vista da ressurreição, mas já nesse tempo.
em todos os nossos relacionamentos, seja na casa, na igreja, na comunidade, no trabalho, no esporte, no lazer, numa festa, aonde for. Nós precisamos melhorar como seres humanos, olhando para esse comportamento de Jesus. Jesus é esse espelho, né? Jesus é esse semblante, esse comportamento, esse jeito que nos inspira. Podemos até mesmo olhar, por exemplo, os últimos papas, né? João Paulo II tinha um jeito, um carisma. Bento XVI era um pouco, digamos assim, mais fechado, né? Mas tinha o seu carisma. Francisco já é um outro carisma. Mas quer dizer, todas as pessoas importam, todas são importantes, todas são criaturas de Deus, então todas merecem o nosso respeito, nosso carinho, nossa consideração e o nosso amor cristão, nosso amor fraterno. Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo dia